saber? O Pedro de Andrade escreveu ali, o time do Vasco é horroroso. O time do Vasco, ele é bem limitado, né? Ele é bem limitado. O Vasco tem o Verratti, que é um herói, que é um centroavante espetacular na área, porque se a bola chega nele, principalmente pelo alto, ele define. O Vasco tinha uma jogada que vinha funcionando, que era do cruzamento do Lucas Piton, a bola chegava nele e o Verratti resolvia. Os adversários, obviamente, perceberam isso e começaram a bloquear. Então, a única jogada que o Vasco tinha, ela foi neutralizada. O time do Vasco realmente tem limitações. E aí, eu acho que o trabalho do Rafael Paiva, ele tem que ser valorizado, porque o Vasco deu a sorte, e teve a competência também, é claro, de fazer muitos pontos em sequência na metade do campeonato. Então, hoje, deixa o Vasco numa situação que, com a derrota de hoje, começa a ficar perigosa, mas, em comparação ao que o Vasco viveu nos últimos anos, é uma situação mais tranquila. O Vasco, ele não está ameaçado pelo rebaixamento. Ele tem que tomar cuidado com o fantasma do rebaixamento. Porque se ele perde para o Corinthians domingo e a galera de trás ganha, ele já começa a sentir o bafo do fantasma do rebaixamento. Então, o Vasco, ele conseguiu fazer muitos pontos, acumular muitos pontos, teve uma sequência excelente e que deu essa tranquilidade maior para o time estar hoje numa zona de Sul-Americana. Vejam bem, o Vasco, ele está praticamente confirmado na Sul-Americana do ano que vem. Faz tempo que o Vasco não disputa uma competição internacional. Já é um avanço. Dentro da realidade do Vasco, que vive um panorama político sempre muito agitado, o Pedrinho, né, que entrou, está fazendo um trabalho que eu considero importante e agora tem a missão de livrar o Vasco de uma SAF que foi horrorosa e negociar com uma outra que seja melhor para o Vasco. Então, no meio disso tudo, o Vasco conseguiu aí somar pontos, conquistar pontos que lhe dão uma certa tranquilidade no Campeonato Brasileiro. Mas essa tranquilidade tem limite, hein? É bom começar a somar pontos. Tem 43, pelo menos mais uns 2 aí para dar uma aliviada. Porque a situação ela começa a ficar um pouco perigosa. A volta do Felipe Coutinho até agora não aconteceu nada, gente. Não aconteceu nada. Ele fez o gol de empate contra o Flamengo no Clássico. Oh, que legal e tal. Empatou com o rival, que recentemente tem sido o maior troféu, né, do Vasco e de outros times. Empatamos com o Flamengo. Só isso, hein? Só isso. Muitas lesões, muito tempo fora. Quando tem entrado, não tem feito diferença. Fez um belo gol contra o Atlético Mineiro lá na semifinal da Copa do Brasil, mas assim, muito pouco até agora. O Coutinho ele não acrescentou nada ao time do Vasco. Quem está acompanhando a carreira do Coutinho nos últimos tempos não se surpreende. Ele vem mal há muito tempo, desde depois da Copa de 2018. Antes da Copa ele já estava dando uma rateada, já não estava muito bem. Mas se esperava que ele chegasse ao Brasil e pudesse ajudar o Vasco, melhorar o nível do time do Vasco. Ele tem qualidade para isso, ele tem bola para isso, mas até agora nada. O Vasco é o Verratti lá na frente e o Léo Jardim no gol. São esses dois caras
que seguram o Vasco. Porque, tirando eles, meus amigos, o Vasco tem que agradecer bastante pela posição de meio de tabela que ele tem no Campeonato Brasileiro. E perdeu em casa para um time que não perde há 15 jogos. O Internacional, desde que o Roger Machado chegou, ele vem numa crescente e está jogando num nível muito interessante. É um dos melhores do Brasil nesse momento, o time do Internacional. E tem um bom elenco, hein? Tem bons jogadores. Eu acho o Alan Patrick um ótimo meia. Né? O goleiro Rocher é excelente. O Ener Valencia é um atacante que dispensa comentários. O Wesley está numa fase impressionante. 11 gols, artilheiro do Inter na temporada. Então, o Internacional tem um bom time. Tem uma boa equipe que está brigando e provavelmente estará na Libertadores da América do ano que vem, dentro da fase de grupo já. E venceu o melhor time. O Inter é um time melhor do que o Vasco. E o Inter jogou melhor do que o Vasco e mereceu vencer. É bom o Vasco pontuar logo, não vence a 3 jogos, porque senão o fantasma do rebaixamento pode começar a incomodar. Olha lá.